alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É isso aí, o programa Superação já está no ar, trazendo para você esta alegria que vem do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado, então, pela sua presença aqui no canal da RCC BH. Convide a família, os amigos, mande uma mensagem no WhatsApp. O programa Superação já está no ar, como acontece todas as quartas-feiras, a partir das 7 horas da noite. Muito obrigado pela presença, fique conosco, que o programa de hoje está sensacional, porque a superação é isso. A cada semana, uma história de alguém que lutou, que se esforçou, mas mais do que isso, que foi sustentado pela graça de Deus na sua vida, experimentando esta alegria do Senhor em cada uma das situações que a vida nos proporciona. Hoje, então, não vai ser diferente. Temos aqui a presença de um convidado super especial que está lá em todos os eventos, que está lá em várias situações do nosso movimento, sempre nos ajudando, evangelizando e ajudando a evangelizar. Hoje temos a alegria de contar com o nosso secretário-geral aqui da RCC BH, o Arley Azevedo! Oh, aplausos! Obrigado, Arley, pela presença. Seja bem-vindo, meu irmão. Ô, Rodrigo, eu que agradeço, né, essa acolhida, essa alegria. Né? Começamos já com uma música que fala: a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. E superação é isso, é trazer dentro de si a alegria que vem do coração de Deus. E eu fico feliz de estar aqui com você, com o Daniel, com o Carlos também nos auxiliando nessa gravação. Muito obrigado por essa oportunidade. Isso aí, obrigado. Temos então, como o Arley disse, a presença do nosso músico Daniel Fernandes. Opa. Obrigado pela presença, irmão, mais uma vez. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui usando o nosso dom a serviço do reino. Isso aí. O Arley já falou também da nossa produção, da nossa câmera. O Carlos, nosso funcionário aqui da RCC BH. Seja bem-vindo, Carlos. Dá um tchauzinho aí atrás da câmera. Tenho certeza que o pessoal está vendo. Ele também está muito feliz de participar com a gente. Você já reuniu a sua família? Pode sentar então no seu sofazinho para curtir esse programa Superação. Nós vamos nos assentar também. Fica à vontade, o Arley. Vamos nos assentar. Obrigado pela presença. Que alegria, então, contar aqui com a sua presença. O Arley, gente, ele tem 30 anos de renovação. Você acredita nisso? Acho que praticamente ele já nasceu aí dentro desse movimento, né? Que história maravilhosa que você veio construindo aí com a gente, né, Arley? Verdade, Rodrigo, o pessoal que está assistindo esse programa, né, Superação. É uma caminhada boa, né? Praticamente 30 anos de caminhada. Comecei na adolescência, quando eu tive uma experiência com Cristo. Conta essa história pra gente, então. Como é que começou? Rodrigo, eu te conheço de longa data, tá? É verdade. Fizemos aí vários trabalhos juntos, participamos dos primeiros despertais aqui na região. A missão de Rosa Neves, você participou também, lá em 98, 99, não é isso?
Porque o Arley tem, eu falei, né, que ele tem em torno de 30 anos aí, e eu também, graças a Deus, tenho, né, a gente tem mais ou menos a mesma idade, então tem 30 anos, digamos assim, que a gente se conhece e se encontra e se topa aí na nossa caminhada. É uma grande alegria passar grande parte da nossa vida, né, na presença do Senhor. Mas eu quero que você me conte, Arley, aqui no primeiro, como é que essa experiência começou? Qual foi a primeira vez que você se abriu aí à graça de Deus e percebeu essa força do Espírito Santo na sua vida? Rodrigo, eu venho de uma família que é uma família tradicionalmente católica, mas de nome. Aquela família assim que, a gente é católico, mas não era de participar, de frequentar a igreja, de ir à missa. Talvez ir à missa no batizado, uma vez por ano, uma coisa assim. E, muito novinho, eu comecei a participar da comunidade, sozinho, por conta mesmo. Né? Ah, é? Qual Sim. comunidade? A comunidade, na época, era Nossa Senhora da Imaculada Conceição, ali no bairro Pedra Branca. Hoje já tem um outro nome, né, que é a Paróquia Jesus de Nazaré. Povo bom, né? Vamos mandar um abraço bacana. Aí para esse povo amado e querido. Gente, é um povo que a gente guarda no coração, não é? Aí, Normélia, Sebastião, Sr. Jair, Alfredo, e quantos outros irmãos de caminhada que a gente caminhou, conviveu, né? Que a gente experimentou a graça de Deus juntos. Graças a Deus, né? Mas aí então você foi espontaneamente aí, quis participar da comunidade, a missa, como é que foi isso? Eu fiz a primeira comunhão por conta, né? Eu já tinha aí uma idade assim um pouco fora da faixa para a época, né? Os meninos faziam a primeira comunhão por volta de 8, 9, 10 anos. Eu fiz a comunhão com 12, 14 anos, se não me engano. Já sentiu esse chamado, então, no seu coração para estar perto lá dele na igreja, de certa forma? Correto. Mas, assim, era uma caminhada, essa vontade de caminhar na igreja, mas sempre faltando alguma coisa, né? O pessoal costuma dizer, crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, né? Eu participava da igreja, mas não tinha ainda aquela coisa, aquela firmeza, aquela experiência que eu precisava ter com Deus, né? Vivia, então, nessa época, andava com um grupo de roqueiros, de pessoas que curtiam um rock, né? La Paulidete, Alice in Chains, Metallica, Kiss e essas bandas de rock, usava cabelo longo, comprido até no ombro. Hoje nem tinha cabelo tem. Né? Mas quem me conheceu aí na época, eu usava um cabelão nos ombros e andava de preto, de coturno, de roupa rasgada. O pessoal até, né, às vezes ficava uma semana sem tomar banho, que já era costume mesmo de roqueiro, né? Metaleiro. De roqueiro. Aí vai botar desculpa no rock agora. A desculpa é do no Sou rock. Gismundo. Mas assim, e andava com uma turma, né? E a gente disse que curtia rock. E assim quis participar da missa também, porque participava da igreja e vivia essa situação assim, né? Normal da adolescência. E fiz a primeira comunhão, né? Na época, assim, a gente era muito simples e tudo. Eu peguei roupa emprestada para poder fazer a primeira comunhão. Peguei um sapato com meu irmão, uma calça com o outro, uma camisa com um colega meu e fui para a igreja fazer a primeira comunhão. E seus pais deixaram, assim, não proibia, não incentivava, mas também não proibia? Eu acho que nem tomaram conta da situação. Acho que nem saber que eu estava participando de catequese, de primeira comunhão. Não tinha essa proximidade, entendeu? Nesse sentido, assim, de acompanhar a caminhada religiosa da gente, não tinha essa proximidade. Eu fui porque acho que Deus me preservou, né? Como diz a palavra de Deus, a gente faz parte de um povo que é eleito, que é escolhido, e Deus, ele cuida dos seus, né? E Deus tem cuidado de mim ainda desde a minha infância, desde o meu nascimento. Depois eu quero contar aí um testemunho. Claro, fique aí ligado, que daqui a pouco vem essa história. Mas Deus sempre tem cuidado dos deles. E aí, então, nesse jeito, se satisfazendo, vamos dizer assim, no rock, mas também com aquele desejo de participar da igreja, fez a primeira comunhão. Aí depois fui fazer um curso de crisma e conjuntamente um curso de catequista, né? Já quis ser catequista? Já quis ser catequista. Por quê? Você lembra? Eu gostava das coisas da igreja, eu gostava de
não sei, sempre tive uma queda para o magistério também, eu acho que tem essa questão também, né? Eu fiz uma experiência com o magistério ainda no 8º ano do ensino fundamental, quando eu estudava no Maria Muse, teve uma greve de professores, e aí o pessoal do 8º ano foi chamado a dar aula no lugar dos professores em greve, e eu fiquei lecionando durante 15 dias, é claro, assim, de maneira voluntária, né, gratuita, mas foi uma experiência profunda para mim. No ensino médio fiz o magistério também. De ajudar as pessoas, né? E eu acho que a catequese era uma oportunidade de estar tendo essa experiência, né? Tá. A catequese não, ser catequista. O ser catequista, né? De ter essa experiência de ensinar, de trabalhar com a questão da educação, né? Tá. Eu acho que talvez seja mais esse sentido que me cativou do que essa experiência profunda que eu fui ter depois com Deus, né? E você ia para catequese assim, de preto, sem tomar banho, era catequista, como é que era isso? Pois é, eu tinha cabelo longo, roupa preta e tudo, né? Assim, a questão do banho não era coisa frequente, não, mas assim... Mas você ia desse jeito? Você ia desse jeito. Para catequese, para crisma? Né, do jeito que eu era na escola, que eu era na rua com meus colegas, eu era também na igreja, né? É claro que, assim, às vezes a pessoa pensa que a gente tem 1000 faces, né? Tem pessoas que até pensam que é falsidade, mas não. Você reage de acordo com o meio. Isso é uma coisa psicológica, né? É óbvio que quando você se interage com o meio religioso, você vai ter uma postura diferente quando você vai se relacionar com o meio profissional, com o meio acadêmico, com seus colegas de escola, com seus colegas com o seu grupo, né, social, com a sua tribo. Cada lugar que você está, cada ambiente, você vai ter uma postura diferente. Não é que seja duas caras, mas é porque psicologicamente você tem essa ação de acordo com a reação das pessoas, de acordo com o meio que você está convivendo, né? E aí você se viu, então, numa turma, sendo catequista. Na realidade, antes mesmo de formar, quando estava terminando o curso, o Sebastião, que foi coordenador arquidiocesano, um abraço aí para o Sebastião, para a filha dele, a Patrícia, Sebastião, que foi minha catequista de crisma, né? O Sebastião, ele levava a gente para o curso de catequese, de catequistas. No curso para ser catequista ainda. Isso, ele levava a gente para o curso, e terminando o curso, se não me engano, 28 de agosto é dia do catequista, né? No finalzinho de agosto ali, o Sebastião, numa reunião com todas as pessoas que estavam formando o curso, ele fez um convite para participar de um grupo de oração, né? E eu acho que o divisor de águas foi justamente esse convite. Olha só, Sebastião, tá vendo, hein? E é interessante que a gente tem várias formas de evangelizar, né, Warley? Mas uma forma de evangelizar que às vezes a gente menospreza é evangelizar fazendo um convite para ir ao grupo de oração. Verdade. Né? Porque às vezes, não sei pregar, tal, mas tantos evangelizam assim. Vem e segue-me, né? Que vai ser uma palavra muito importante na sua vida depois. O Sebastião, então, chamou aqueles que estavam lá fazendo o curso para participar do grupo de oração. Pois é, foi no domingo, final de semana. Eu estudava na época aqui em Venda Nova, no Colégio Maria Muse Guarda Ferro, e morava no bairro Landim, ali na região do Pedra Branca, próximo à Mantiqueira. Então, para o deslocamento para estudar, eu tinha que tomar condução, eu tinha que pegar ônibus e tal. E a minha aula era à noite e o grupo de oração era na segunda-feira à noite. E o convite foi feito no domingo. Mas os caminhos do Senhor são insondáveis, né? O pessoal costuma dizer que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Mas Deus escreve certo o tempo todo. Chegando na escola na segunda-feira, logo após o convite que foi feito no final de semana, o supervisor da escola, orientador, não lembro bem a função, mas ele chegou na sala e falou: olha, vocês não têm o 4º e o 5º horário, porque o professor não vai mais trabalhar na escola, e a partir de hoje vocês têm 2 horários vagos na segunda-feira à noite. Estão dispensados. Dispensados. E o engraçado, gente, é que se você começar a perceber o cuidado de Deus. Por quê? O professor poderia ter essa aula na terça, na quarta, na quinta, poderia ter sido aula na segunda, no primeiro horário e no último horário, mas era justamente os 2 últimos horários.
E também, naquele momento, acho que despertou em mim um interesse, uma vontade de conhecer o grupo de oração. Eu lembrei na hora. Uai, ficou aquele convite do Sebastião, ficou alguma coisa aí no seu coração? ficou, só pode. Porque na hora, quando falou não vai ter aula, eu Vou para o grupo de oração. casquei no cerrado, meu filho. Olha Saí só. correndo, tomei o ônibus e cheguei para a igreja. Quando eu entrei na porta da igreja, o pregador, que era o senhor Jair, né, um abraço aí para o senhor Jair, foi coordenador dessa forania, Santo Antônio de Venda Nova, também fazia parte aí do grupo que andava com o Sebastião, com o Alfredo, Qual o com grupo o de João. oração que é? Grupo de oração Renascer do Amanhã. Beleza. O senhor Jair estava finalizando a pregação ali e o povo já estava de mãos dadas, fazendo ali um círculo para a oração final. E o que eu peguei do grupo de oração naquela noite foi a oração final do grupo de oração. O primeiro contato meu não foi com um momento de pregação, com um momento de louvor, foi com a oração final. Né? E aí? Ué, foi aquele operário da última hora, né? Fui chamado no último instante do grupo de oração, Deus tocou no meu coração. Tocou no seu coração, Tocou. naquela oração final, naquele povo de mão dada, reunido. Naquela oração final, né? Naquele momento ali em que o pessoal já finalizava o grupo de oração. Meu irmão, muitas vezes a gente despreza a graça de Deus. Talvez a gente pense assim, não tem tempo, não é? Correndo para terminar, né? No caso do grupo, tem que terminar rápido. E naquele momento ali, no finalzinho do grupo, talvez uns 10, 15 minutos para encerrar o grupo de oração, Deus me resgatou. O que aconteceu na sua vida? O que você experimentou? O que você sentiu? Na realidade, é aquela sensação de ter se encontrado, né? Eu participava da igreja, mas também estava com o pé lá no mundo, né? Participava da igreja, mas ainda caminhava com um grupo de roqueiros, ainda estava tentando me descobrir. Vazio, né? Sentia esse vazio interior. Com certeza. E aí, naquele momento, Deus me resgatou, e a partir daquele momento, nunca mais eu faltei a um gruro de oração. Olha só, Nunca mais louvado faltei. seja Deus, glória E o a Deus. interessante é que era início de setembro, então foram praticamente 3 meses participando do finalzinho do grupo de oração. Porque continuou sem aula até o final do ano? Nesse horário. Nesse horário. E você todas as segundas-feiras saía correndo. Na realidade, eu nem esperava o recreio. Bati o sinal do finalzinho do 3º horário ali, eu rachava fora, né? Não parava para merendar, para nada, já ia tomar essa o ônibus. sede de Deus, né? Essa sede da comunidade. Aí comecei a já chegar no meio da pregação, já comecei a interagir com o pessoal. E aí Deus foi tocando no meu coração, foi preenchendo aquilo que precisava preencher. E pouco tempo depois eu conheci um grupo de oração que era aos sábados. Né? Que bom. Na comunidade Sagrado Coração de Jesus, grupo de oração Cristo Vive 3, né? Antigamente na Forania Santo Antônio de Venda Nova, olha a forania bonita, gente. Um abraço para essa forania. Não podia deixar de aparecer logo no início do programa essa forania Santo Antônio de Venda Nova, que é maravilhosa. E nós tínhamos 3 grupos de oração chamados Cristo Vive. O Cristo Vive 1, que era no Sesc, no Comerciários. O Cristo Vive 2, que era na Capela do Sesc. E na nossa comunidade, o Cristo Vive 3. E quando eu cheguei no grupo de oração Cristo Vive 3... cheguei lá no fundo, que eu era tímido, muito tímido na época, né? Até hoje sou tímido, mas eu era extremamente tímido. E cheguei no fundo do grupo de oração, e lá participando veio um senhor e colocou a mão sobre a minha cabeça e rezou por mim. E depois, um pouco tempo depois, eu substituí ele na coordenação do grupo de oração, desse grupo de oração. E lá, assim, fiz grandes amizades, pessoas que fizeram parte da minha trajetória de fé, né? Que contribuíram para o meu crescimento espiritual. E aqui eu não posso citar todos, mas queria mandar um abraço aí, talvez, se tiver a oportunidade de assistir esse programa, a Margarida, né, o seu Mário, a Nelly, mas o seu Joaquim, que foi o coordenador do grupo de oração antes de mim, que me acolheu no grupo de oração, rezando por mim, pondo a mão sobre a minha cabeça e rezando, clamando o batismo do Espírito Santo. O José Ramos, que assim, é um pai espiritual para mim. E a Adélia, né? A Adélia para mim foi assim, a pessoa que me ensinou a caminhar na fé, fala a rezar, mais da Adélia, né? então, como é que foi essa experiência? Gente. Como é que ela te marcou de tantas pessoas tão especiais, né? Todos eles me marcaram profundamente, né?
O Zé Ramos, então, uma pessoa extraordinária, a Lourdes, a esposa do Zé Ramos, mas a Adélia, assim, na época, como eu era adolescente, ainda não trabalhava fora, né? Ou quando trabalhava de maneira mais informal, um horário mais flexível. E a Adélia, nós primeiro fazíamos adoração diante do Santíssimo toda quinta-feira de manhã. 7h da manhã, 7h30, nós íamos para a igreja e adorava o Senhor. Nossa, seu núcleo? Era a Adélia, eu, mais uma ou outra juntava, pessoa. né, as pessoas. Juntávamos ali para adorar o Senhor. Então, fazíamos ali 1 hora, 2 horas de adoração toda quinta-feira. Saindo ali, gente, não tinha muita coisa para fazer, nós íamos visitar as pessoas. Íamos rezar na casa das pessoas. Visitar pessoas enfermas, pessoas que estavam com problemas de saúde, problemas espirituais, financeiros. E, naquele momento, a Adélia me ensinava muito, porque, com toda a experiência dela, ela me ensinava a rezar pelas pessoas. Chegava na casa, começava a partilha, e, de repente, ela falava, Arley, reza aí. E eu começava a rezar. Dava oportunidade de você começar. Isso. Na hora da partilha da palavra, o Arley, partilha para nós o Evangelho. E eu começava a partilhar, e de repente, quando eu não tinha o que falar, ela continuava. Que maravilha. Eu começava a rezar pelas pessoas, e quando eu não conseguia rezar mais, ela continuava a oração. E aí eu fui aprendendo a evangelizar com a Adélia. Então, para mim, foi assim, uma mãe espiritual, né? Que maravilha. Louvado seja Deus, essa importância de dar oportunidade, né, para a pessoa que está começando e acolher. E essa evangelização nas casas é uma coisa linda demais. Acho que talvez ainda acontece, agora na pandemia não deve estar, né, mas o Sebastião sempre também teve essa questão de visitar as casas. É uma tarefa muito bonita, né, Arley? Você fala que começou a evangelizar e não parou mais, né? Fui pegar aqui, levantar sua ficha, né? Coordenou o grupo de oração, coordenou forania, participou do Ministério Jovem, participou das missões, né? Você falou das missões aqui, que teve aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. Foi um momento tão rico, né? Foi. Quem se lembra aí, essa oportunidade que a gente teve aqui em Rosa Neves, no Ibirité, né? Também de passar visitando a casa das pessoas, levando a palavra de Deus, evangelizando. Arley, o que você, de tanta experiência rica, né, de evangelização, o que você destacaria, o que mais te marcou, quais experiências que mais te marcaram? Rodrigo, o que mais marcou, o que para mim o que mais me alegra realmente é a evangelização de casa em casa. Né? É você conseguir, na casa das pessoas, ter um contato com a realidade de vida dela e tentar levar para ela, e na maioria das vezes, conseguir levar para ela um pouquinho de vida, né, de esperança. Você chega na casa de uma pessoa, ela te acolhe, ela abre o coração dela. Você ainda gosta muito de fazer isso? Eu sou apaixonado com a evangelização. Eu vejo, assim, algo que eu sinto muita falta, às vezes por falta de tempo, às vezes porque a gente mergulha em muitos compromissos dentro da igreja, compromissos profissionais, a gente acaba deixando de lado um pouco essa dimensão missionária que nós precisamos ter. Mas, assim, o grupo de oração que eu participo hoje, apesar de estarmos em momentos de pandemia, isolamento social, ele está acontecendo via Meet, mas é um grupo de oração missionário. O meu grupo de oração, ele acontece todos os domingos na casa das pessoas. Isso aqui eu então, lembrava, é um grupo itinerante. Né? Cada Como é que semana, ele chama? Grupo de oração Divina Luz. Divina Luz. Toda semana na casa de uma pessoa diferente, e nós fazemos ali realmente um grupo de oração. Né? Chegamos ali, montamos a nossa estrutura, uma caixinha de som, vai o seu Valdir com o teclado dele, um ministério de música, às vezes o ministério de música não vai, a gente vai também no gogó, e chega ali, e nós clamamos o Espírito Santo, oramos em línguas, nós rezamos pela família, rezamos por todas as situações ali, como um grupo de oração que acontece na igreja, mas nós acontecemos na casa das pessoas. Né? Que maravilha, louvado seja Deus. Que lembrança que você tem das missões aí, arquidiocesanas? Oh, meu Deus do céu, foi um tempo gostoso demais. Em 98, nós realizamos a missão em Rosa Neves, né? E não era a missão de 1 hora, 2 horas, né, Rodrigo? Foram semana, né? 9 dias. 9 dias, no tempo de férias, né? Era em janeiro, 9 dias evangelizando. E, meu irmão,
nós montamos assim uma mega estrutura ali em Rosa Neves, com uma tenda, com 2 colégios à nossa disposição, um para abrigar os homens, outro para abrigar as mulheres, né? E ali com equipes de evangelização nas ruas, de porta em porta. Começava o Arley, começava nos ônibus. Começava a equipe do Bom Dia nos ônibus. Eu vou contar sobre a equipe do Bom Dia. Vai lá. Né? Então tínhamos ali uma tenda com o pessoal atendendo cura e libertação, missa, grupo de oração, evangelização nas casas, o pessoal que trabalhava com as crianças. Em Rosa Neves, inclusive, eu participei da equipe de oração de crianças. Eu trabalhei com o Lucas, filho da Aide, Flávia, e com a Aide, e o padre Alexandre, né? Padre Alexandre hoje. Que hoje é Padre Alexandre. Isso, na época era só do o Ministério Jovem, Alexandre do Ministério Jovem. Nós somos os palhaços da missão. Eu era o palhaço Alegria, ele era o palhaço Satanajura. Olha só que beleza, essa alegria aí. Ó. E ficamos ali trabalhando no Ministério de Ação de Crianças, os 2 como palhaços, e toda a equipe do Ministério de Ação de Crianças. Mas antes de ir para o trabalho, eu fiz questão de todos os dias participar do Bom Dia. Todos os dias eu participei. Nós saímos numa Kombi, com mais ou menos 8 pessoas ali naquela Kombi, com panfletos, né, preparados pela equipe arquidiocesana, e nos pontos de ônibus, talvez pessoa com violão ia acompanhando, e a nossa equipe toda preparada para poder pregar o querigma de forma rápida, 2 minutinhos. E a gente abordava a pessoa, dava um bom dia e falava para ela do amor de Deus. Todos os dias de manhã, na fila de ônibus, nas esquinas. Eu me lembro muito bem, assim, para mim foi um ponto forte das missões arquidiocesanas de 99, foi Bom Dia. Em 98 eu repeti a dose também. Queria ir para o Bom Dia, porque para mim assim, era uma experiência extraordinária. Só não repeti em 98 a questão do trabalho com viação de crianças. Por quê? Eu fiquei doido para poder trabalhar em viação de porta a porta. Então, eu providenciei logo de entrar numa equipe. Em 99, né? Em 98 eu fui em Rosa Neves. Na coordenação do Manuel, não é? Do Manuel. Era coordenador arquidiocesano aqui da Renovação. Em 99, em Birité, eu fui fazer parte da equipe de evangelização porta em porta, né? Porta a porta. E aí, juntamente com uma equipe aí de mais ou menos uns 20 missionários cada equipe tinha, né? Então, eram mais ou menos 10 duplas. E nós saímos, então, 2 a 2 ali, evangelizando, pregando o querigma, né? E eu tive a felicidade dessa oportunidade de fazer dupla com uma menina que era da Evangelização 2000. Então, ela tinha todo um jeito, toda uma didática. A Evangelização 2000 é o método do Prado Flores, né? Isso, e até hoje existe, até né? hoje ainda existe. Não sei se agora mudou o nome, a Versão Brasil. Quecaco, né? Mas era muito bonito. E essa menina te ensinou, então, a evangelizar? Na realidade, é o seguinte, eu tinha uma experiência com a renovação. Eu sabia pregar o querigma, eu sabia rezar, sabia direcionar a visita com a espiritualidade carismática. E ela tinha uma experiência de Versão 2000, que era aquela experiência de abordar... A técnica, né? A técnica de conversar com a pessoa, de deixar a pessoa à vontade para receber a oração. Então, para mim, assim, foi um casamento perfeito. Que maravilha, né, Warley? Que saudade mesmo. Quem participou, né? Realmente deve estar aí, né, com essa sensação boa, e que o Espírito Santo, né, nos inspire, quem sabe, né, outras estratégias aí como essa. Mas você falou bastante também, Warley, dessa questão de evangelizar, de pregar, e também a pregação faz muito parte da sua vida, né? Desde muito cedo, na época dos despertai, e até hoje, né? Como é que é essa experiência de pregar a palavra de Deus? Bem, é outra paixão, né? Acho que Paulo, ele fala, ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Esse ai de mim não é porque eu vou ser punido, vou ser castigado, mas é porque você passar a sua vida sem ter feito aquilo para o qual você foi chamado, que é anunciar a palavra de Deus, é muito triste. E assim, eu tive a oportunidade, né, de fazer assim, de anunciar a palavra, de pregar, né, mesmo com as dificuldades, com as limitações, sempre fui muito tímido, mas Deus me deu a oportunidade de fazer da pregação um ministério. Eu me lembro no Ministério Jovem, assim, que eu não fui um pregador do Ministério Jovem. No Ministério Jovem eu trabalhava mais na parte de organização,
trabalhei muito na intercessão. Já atuei no Ministério de Cura e Libertação, né? Naquela época. O Ministério Jovem eu trabalhava mais nesse sentido. E é legal que o Despertar está aí até hoje, né? Estão fazendo essa conta 30 anos aí, né? Para mais um abraço para o Valmir, para a Eni, né? Se Deus quiser. Esse Verdade. pessoal todo que a gente está mandando abraço ainda vai estar aqui, né? Ô, glória, hein? E aí continuou, então, anunciando a palavra. Então, no Despertar, eu atuava muito na parte de organização e na parte de intercessão e oração. Porque você falou de organização também, tem que fazer esse parêntese que é mestre de organizar evento, até hoje já organizou quase tudo, né? Se não for tudo aqui, nessa RCCBH, né, Warner? Na questão de organização, assim, é uma visão muito prática, né? Eu gosto dessa visão prática. Eu tenho uma visão, assim, mais do macro, né? Eu preciso até melhorar um pouquinho na questão dos detalhes, porque eu acho interessante que o encontro ele tem que ter o básico para funcionar. E muitas vezes o pessoal cobra muito na organização uma perfeição que a gente não tem condição de dar. E eu acho que o sucesso, muitas vezes, na organização é o quê? É você fazer o melhor que você pode fazer, na certeza de que Deus completa o resto. Né? Amém. E é importante porque as pessoas, às vezes, claro, sempre, né, vem lá o pregador, o coordenador, o músico, mas nem sempre se dá conta da equipe gigantesca que tem por trás e de pessoas aí para coordenar essa equipe inteira, né? Verdade. Um encontro ele começa a ser elaborado aí, dependendo da dimensão da estrutura dele, até um ano antes. Né? No caso do Vem Segue-me, que é o encontro de carnaval da Forani Santo Antônio de Venda Nova, por exemplo, nós terminamos o encontro em fevereiro e já começamos a pensar, a planejar o encontro para o ano seguinte. Né? Então, tem toda uma logística de estrutura, de organização. Tem que se pensar tanto na questão espiritual, né? Na dimensão espiritual, quanto na questão prática. Qual o som que a gente vai alugar, qual o local, qual o ambiente, quem que a gente vai convidar para pregar. Então, tudo isso é um planejamento que gasta muita tempo, antecedência, né? né? Que precisa ser elaborado, pensado. Com muito carinho, com muito amor. Carinho, né? E a gente gosta desse tipo de atuação, né? De estar organizando, de estar ajudando, e depois, quando chega no encontro e você percebe assim que tudo aconteceu da melhor forma que podia ter acontecido, que pessoas foram tocadas, foram transformadas, que aquilo que Deus queria fazer, Ele conseguiu fazer, e você contribuiu, não tem recompensa maior. É bonito demais, né? O nosso coração se abre aí para louvar a Deus. Olha, você falou aí sobre a Forania Santo Antônio de Venda Nova, né? Que é o que ela representa para você? Pois é, gente. Atualmente, geograficamente, eu moro em outra forania, né? Mas o coração está aqui em Venda Nova, né? Não tem jeito. O que é que representa? Na realidade, assim, meu primeiro encontro maior assim, que eu participei foi um encontro de carnaval, foi ali no colégio Padre Libânio, das irmãs aqui na Padre Pedro Pinto, com o Vilarinho. O precursor do Vem Segue-me, né? Isso. O primeiro encontro que eu participei, com dimensões maiores, foi aqui na Francisco de Venda Nova, onde eu conheci o movimento, as pessoas do movimento, o João Batista, né, o Tiomar também, que foi coordenador dessa forania na época, os encontros de formação de pregador. Você falou da questão da pregação. Quando eu comecei a pregação, eu participei de um encontro de formação de pregadores. Na época, o João Batista era coordenador da forania, né? Hoje ele está morando no bairro Florença, ali em Ribeirão das Neves. E, no final do encontro, ele falou assim: nós vamos visitar os grupos de oração para ver vocês pregarem. Vocês pedem lá o coordenador do grupo para poder dar oportunidade e nós vamos visitar. E eu, todo empolgado, fui lá para o coordenador do grupo de oração e falei: olha, o coordenador de forania falou para você me dar oportunidade aí. Eu já dei carteirada, né? Aí o cara falou: então tá bom. Marcamos a pregação, e foi num sábado, que o grupo de oração nosso era no sábado. Cheguei, meu tema era o Espírito Santo. Eu peguei a Bíblia e anotei todas as passagens do Espírito Santo que tinha na Bíblia. Eu acho que eu tinha anotado umas 50 passagens. Anotei todas as passagens, aí a luz acabou no dia da minha primeira pregação. Ah, meu Deus. Gente, não do tinha céu. luz.
Foi Deus que abençoou, né? E aí, como é que foi, ué? Talvez se tivesse luz eu tinha tremido nas bases e não conseguiria pregar. Ah, você não viu as pessoas direito, ficou tranquilo. Aí foi de boa. Providência divina. Só que a minha primeira pregação não foi pregação. Eu peguei um monte de texto bíblico e comecei a citar. Claro. Eu não sabia desenvolver o tema, apesar de ter feito o curso de pregação. Não sabia desenvolver o tema e fui citando. Lá na passagem tal diz isso, na outra passagem fala aquilo. E no finalzinho, o coordenador de forania foi lá, conduziu a oração, clamando o Espírito Santo. E ele estava gravando, um gravadorzinho de mão. E no finalzinho, teve uma senhora do grupo de oração, que eu participava, chegou para mim e falou assim, obrigado por você ter pregado para a gente. Tal. Olha só. E aquilo ali, assim, caiu no coração, né? Porque um discernimento de que você tem um carisma é o reconhecimento da comunidade. É verdade. E às vezes, não é que quer o aplauso, né? Mas a comunidade tem que confirmar, né? De fato, é isso, né? Mas aí eu pedi o coordenador de forania para ver a fita. Aí ele me enrolou, falou que ia mostrar e tal, mostrou nada. Destruiu a fita, sumiu com a fita. Eu agradeço a Deus. Se eu tivesse visto aquela fita, talvez eu não tinha pregado mais. Que maravilha. Talvez eu não tinha pregado mais. Glória a Deus, Warley, que bênção, né? Que história maravilhosa, né? Quantas histórias, quantas experiências você tem aqui para contar para a gente. Mas daqui a pouco nós vamos ver o que era, o que aconteceu, o que tinha antes dessa obra maravilhosa, esse menino Warley aí, como é que ele era e a obra que Deus fez e tem feito aí na sua vida. Mas antes disso, Warley, é hora do nosso testemunho de fé, o momento da sua participação aqui no programa Superação. Convido você que está em casa assistindo, de repente ouvindo a história do Warley, passou pela sua cabeça tantas histórias, tantos relatos, tantos testemunhos maravilhosos para a honra e glória do Senhor. Convido você então a gravar o seu vídeo aí de 3 a 5 minutos e mandar para a gente, para o WhatsApp da RCC BH, que está aparecendo aqui no vídeo. Grave o seu vídeo, mande para a gente, que nós vamos colocar o seu vídeo no ar aqui no programa Superação. Vamos ver agora um belíssimo testemunho de fé que foi enviado para a gente através do nosso WhatsApp. Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração nesta manhã, neste dia. Eu estou aqui para falar do início da minha caminhada, né, com Cristo. O início de tudo, né? Eu não morava aqui em Belo Horizonte, vim para cá. Chegando aqui, me apresentaram um grupo de oração, fui até o grupo de oração, disse que era algo muito bom, muito legal, e me chamaram para ir, para participar. Eu comecei a participar do grupo de oração aqui na comunidade do Landi. Aqui foi que eu tive meus primeiros passos, no encontro com a fé, né? E comecei a participar e logo em seguida a minha irmã Adélia me convidou para ir nas reuniões e depois me perguntou se eu era batizado, se eu não era batizado. E eu havia dito que não era, e ela perguntou, vamos fazer então um caminho aí para você se preparar para fazer o batismo. É tudo muito fácil e a gente pode resolver isso aí para você. Se você quiser, eu vou entrar em contato com o pessoal da secretaria para que você possa ser batizado, se você quiser. E eu achei aquilo tudo muito interessante e falei que queria. E eu já estava com 26 anos mais ou menos. E a partir de então eu fui batizado na Igreja Católica. Eu comecei a participar, comecei a interessar pelos movimentos, comecei a entender o que é a Igreja Católica, né? E a partir de então eu comecei a seguir, né?
Logo depois conheci também o Arley, o Adilson, né, que também era muito jovem, e a gente começava a participar junto dos encontros, das reuniões. O Arley sempre me chamando para que a gente pudesse ir nas reuniões de forania, os encontros, rebanhão, todos os encontros que tinha na forania, o Arley estava lá. Vamos lá, Jair, vamos lá, vamos participar. E aí a gente começou a participar junto, né? Quando eu falo a gente, porque tinha sempre um pessoal que incentivava, que apesar da pouca idade tinha muita esperança, muita confiança em tudo que queria. E o tempo foi passando e eu fui batizado, fiz crisma, casei também na igreja, né? Hoje eu participo também, né, na comunidade, na minha comunidade, né? Faço parte da equipe de ministro e estamos aí ajudando a crescer, ajudando também a deixar ser ajudado, né? Conhecendo a igreja e levando a mensagem àqueles que ainda não conhecem, ou se conhecem, está um pouco distante. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, né? Também participa na igreja. Isso para mim é muito gratificante, saber que a gente encontrou um lugar onde pudesse nos ensinar, nos orientar e nos dar um suporte daquilo que é a fé, né? A gente precisa de lugares que nos indicam a fé com segurança, com confiança e, sobretudo, os sacramentos que nos ilumina e que nos dá uma dignidade como filhos e filhas de Deus. Eu quero agradecer a todos pela oportunidade. Eu sou o Jair, eu sou aqui da comunidade do Landi, uma comunidade pequena, mas onde a graça de Deus nos encontrou e nos encontra e nos faz a cada dia melhores, né? Estamos longe de ser ainda aquilo que o Senhor espera para a gente, mas é aquilo que a gente está trilhando. Um dia a gente vai melhorando a cada instante, a cada momento. Vamos seguindo. E é uma alegria muito grande poder hoje, depois de 26 anos mais ou menos, que a gente descobriu, que a gente encontrou com esse Cristo, né? 26 anos depois, a gente vai ainda nas reuniões, depois de muito tempo, e a gente encontra pessoas que a gente viu lá no início, que estão lá, que não saiu da barca, que está firme, que apesar de todas as dificuldades, de todas as diversidades que o ser humano encontra, estamos firmes, né? Encontra pessoas capazes de dizer: eu lembro de você, eu tive lá no início, eu te vi chegando, né? Então é muito bom, muito gratificante. Hoje eu sou muito feliz, muito grato em poder fazer parte desta casa, desta comunidade, desta igreja que se chama a Igreja do Deus Vivo, a Igreja Católica, aquela que prometeu, né, que estaria junto, né, que Jesus prometeu que estaríamos juntos até o confim dos tempos, né? E nós estamos aí, esperando na promessa, vivendo da promessa e acreditando que o Evangelho é aquilo que muda e pode transformar a nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a cada um de nós e que possamos chegar um dia de mão dadas, né, aquilo que o Senhor prometeu, sem deixar ninguém para trás. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz esteja no coração e na vida de cada um. Bom dia. Que maravilha, louvado seja Deus. Obrigado aí pelo seu testemunho, obrigado por enviar o vídeo. É como diz o ditado, né? As palavras convencem, mas os exemplos arrastam para Deus. Louvado seja Deus pela sua vida e por esse testemunho de fé tão bonito. Vamos voltar aqui então, Arley, para a nossa conversa. O Arley, gente, falou uma frase para mim antes da gente começar, olha que bonito, que a história dele é uma quebra de paradigmas
quebra de sentenças prontas, num constante ascendente. Que bonito, né? Vamos contar um pouquinho dessa história de superação aí para a gente, da sua vida. Onde que você acha que essa história de superação começa? Bem, a minha história é assim, eu sou o 6º filho de uma família de 9 filhos, né? O 7º filho da família de 9 filhos. Minha mãe teve 9 filhos, 3 faleceram, né? E faleceram quando era criança. Pois é, faleceram quando criança. Uma já faleceu já no nascimento, né? E o outro, um desses irmãos meus que faleceu, ele faleceu justamente na época que eu nasci, né? Eu nasci, era bebezinho ali no hospital, tive uma pneumonia, estava muito grave, internado. Já nasceu e já pegou pneumonia no hospital? Sim, eu não tenho certeza a ordem dos fatos aí. E pegou essa pneumonia que é muito grave para quem é recém-nascido. Muito grave, né? Eu não sei. Teve que ficar internado. Fiquei internado e, assim, com uma situação muito delicada, praticamente aí desenganado, né? Uma situação muito complicada mesmo. E meus irmãos, eles no vizinho, assistindo televisão naquela época, né? Com a dificuldade financeira era tanta que o pessoal assistia televisão na casa do vizinho que tinha TV, né? E um dos meus irmãos, ele sumiu do meio dos irmãos e quando deram por conta, foram procurá-lo. E minha mãe ou alguém encontrou ele num poço, né? Aquelas cisternas que o pessoal cavava ali para poder tirar água, encontrou ele numa cisterna dessas, submerso na água, só com o cabelo para fora da água, né? Minha mãe conta que ela puxou o cabelo dele, quando viu, pensou que era boneco, e quando viu, era o meu filho. O filho dela, né? Meu irmão. E então um trauma para minha mãe, para a família, justamente na época que eu estava internado. Quando meu pai ficou sabendo, estava trabalhando o dia inteiro, ele ficou sabendo que um filho tinha morrido, ele pensou que era o filho que estava doente no hospital. Mas, de fato, não, era o meu irmão com 7 anos de idade, né? Então, já vejo aí uma situação de superação, né? Superar um problema de saúde, o trauma que a família viveu. Eu acho que isso afeta, mesmo a gente ainda bebê, sem compreender assim, as coisas, mas no interior, aquilo também é um trauma que fica marcado, né? Então, uma superação que nós tivemos aí. E ela nem pôde, talvez, direito, vamos dizer assim, viver a plenitude do luto, porque você estava lá no hospital, tinha que voltar para cuidar de você, né? Correto. Então, uma situação assim que marca, mesmo a gente não tendo... Marca a família, né? Marca a família. Até hoje ela deve, né, sentir muito, claro. Correto. E mesmo a gente não tendo essa consciência, porque a gente era bebê, mas a gente sabe que aquilo ali é traumatizante, né, para toda a família e para a gente também. E a história vai se passando, né? Uma história de alcoolismo dentro de casa. Meu pai, meus irmãos também beberam muito, né? Então sempre muita dificuldade financeira, né? Que um pai para criar 6 filhos vivos ali não é brincadeira, é difícil, claro, né? Então sempre foi marcado aí por muita dificuldade. Sempre estudei na escola pública, né? Inclusive, assim, quando eu tinha 6 anos de idade, eu morei no Pará, no estado do Pará, na cidade de Redenção. Teve que ir para o Pará? Na realidade, não é que teve que ir, né? Meu pai foi, tinha uns tios que moravam lá no Pará, e ele foi naquela expectativa, né? Que na época tinha grilagem de terra, tinha o garimpo lá no Pará, que era muito forte, e meu pai foi aventurar no Pará com toda a família, né? E lá no Pará a gente viveu também muita dificuldade. Ele não tinha uma coisa específica, não. Ele foi lá para tentar a sorte. Foi aventurar, né? Ele vendeu o imóvel que tinha aqui. Graças a Deus ele reservou um lote com a venda do imóvel, né? Porque quando voltou a gente foi construir nesse lote para poder levar a vida. Você tinha quanto? 6 anos? 6 anos. E foi com 6 anos com a família lá para o Pará, para o interior do Pará. Redenção, lá no interiorzão do Pará, né? O que você lembra dessa época? Eu lembro, sim, era um momento muito duro, muito sofrido, porque foi tentar a vida lá também. Então, assim, a condição financeira também não era muito boa. A região também é muito pobre, né? O Pará naquela época era muito pobre, as casas de madeira,
inclusive quando vinha um temporal, já derrubou a casa onde eu morava umas 2, 3 vezes, né? Então, a situação também não era das melhores. Mas seu pai conseguiu trabalho quando chegou lá? Meu pai, ele trabalhava sempre na construção civil, então sempre trabalho informal, a maioria das vezes trabalho informal, né? Um trabalho pesado, braçal, você consegue sempre em qualquer lugar que vai, né? Não é tão difícil conseguir. Mas, de todo jeito, a dificuldade financeira, ela persiste. Na roça também, no interior, a mesma coisa, um trabalho braçal, né? Você já trabalhava? Os seus irmãos trabalhavam? Eu ficava de boa. O pessoal trabalhando no roçado lá e eu na beira do rio pescando, né, brincando, porque eu era muito novo, 6, 7 anos. Você estudava? Na época, assim, eu comecei a estudar aqui em Belo Horizonte, mas não concluí nem o primeiro ano do ensino fundamental. E quando eu mudei, né, mudei no meio do ano e lá, assim, morei na cidade, morei na roça, morei na cidade, então sempre trocando muito de escola e nunca conseguia concluir o primeiro ano do ensino fundamental. Então, quando eu voltei para Belo Horizonte, eu voltei com 9 anos e meio, e quando eu tive 10 anos de idade, quando eu completei 10 anos de idade, eu estava iniciando o ensino fundamental. Você não sabia ler nem escrever? Pois eu tinha uma noção muito pequena de letramento, né, de educação. Então, assim, mas eu comecei no ensino fundamental no primeiro ano, recomecei com 10 anos de idade. Seus irmãos também? Meus irmãos, assim, eles já foram mais velhos para o Pará, né? Então, assim, as minhas irmãs que são depois de mim foram mais novas, estão um pouco antes da faixa escolar. Então, o mais prejudicado em relação à faixa etária de escolarização foi eu, né? Comecei aqui, eu era um menino de 10 anos com uma turma de 7 anos de idade, né? Entrou na turma dos 7 anos. Só que assim... Acostumado a pescar, a viver naquela vida. Era igual um bicho de mato, né? Porque não tinha uma socialização igual os outros alunos tinham aqui, então era mais tímido, mais arredio, menos socializável. Então, assim, tive essas dificuldades no início da minha formação educacional, né? E seus pais voltaram para cá porque lá não deu certo, porque eles cansaram? Até que eu não tenho muita certeza quais são os motivos. Meu pai sempre mudou muito antes de fixar aqui em Belo Horizonte novamente, né? Morou no Paraná, já teve até fora do país, morou em São Paulo, em Belo Horizonte, morou em várias regiões de Belo Horizonte. Ia tentando a sorte onde que ia, onde que tinha emprego, ele ia atrás, né? Era um pouco aventureiro. E como é que foi, então, ir para a escola com 10 anos de idade? Pois é. Comecei, então, ali, no início, me colocaram numa turma de repetentes, né? E assim, comecei a estudar. Sempre me destaquei, não pela aplicação nos estudos, mas tinha uma facilidade muito grande de aprender, mas era muito bagunceiro. Nossa, era tímido e bagunceiro. Às vezes, o sorriso da pessoa, às vezes as brincadeiras em excesso são uma forma de esconder a timidez. Tem gente que esconde a timidez muito bem sendo brincalhão. E era assim que você era? Eu imagino que um pouco da minha personalidade era isso. Eu escondia muito a minha timidez sendo brincalhão. E depois você regularizou? Como é que foi Pois isso? Eu comecei fora de faixa, mas na época eu não tinha esse negócio de aprovação compulsória, entendeu? Então tinha muita reprovação e os alunos eles ficavam fora de faixa não porque entravam atrasados, mas pela reprovação. Aquelas turmas de repetente, né? E eu comecei a nivelar, né, a faixa etária com o pessoal que era repetente. Mas eu estudei muito na sala dos melhores alunos porque eu sempre tive boas notas, né? Mas quando chegou na 7ª série, na 6ª série, 7ª série, quando já estava um pouquinho maior, que eu podia tomar algumas decisões, né? Como eu era um pouco bagunceiro, mas tinha notas boas, eu era, né, o orientador da escola chegava na sala, quem fez bagunça aí? Era ele ali. Eu podia ter decidido virar um santo, mas sempre apontavam para mim. Aí eu pedi para poder ir para a sala de repetente. Cheguei na sala dos repetentes lá, eu desapareci no meio da bagunça. Era o bonzinho. Eu desapareci no meio da bagunça, né?
Então, ali eu comecei a nivelar, né, no sentido de estar numa faixa etária regular com os outros alunos, né? E fiz toda a minha trajetória escolar, sem tomar nenhuma reprovação, né? Continuou assim, dessa maneira linear. Hoje o Arley, gente, é professor, olha que chique, Quem hein? diria? Professor de língua portuguesa aqui da nossa rede estadual. Como é que é, Arley? O Arley, um aluno atrasado, né, que entrou, foi alfabetizado, bem dizer, com 10 anos, se torna professor de língua portuguesa? Pois é, eu não Com sabia, essa chiqueza toda? não sabia nem falar direito. Hoje a gente está aí, graças a Deus. Bem, fiz o meu ensino médio, como eu dizia no início, tive uma experiência no 8º ano com a docência, substituindo professores em um período de greve. Meu ensino médio, na época, existia na rede pública, o ensino médio ele tinha o magistério, a contabilidade e o científico. Não sei se você lembra disso, né? Quem é mais velho aí, né, o Daniel? Lembro muito bem. Você em casa aí, né? Quem tinha interesse de ir para a faculdade fazia o curso científico, que era o que dava uma base. Que é o melhor ensino médio atual hoje, ensino né? médio atual com uma qualidade um pouco melhor, né? Aí outra conversa. Porque, na realidade, assim, o ensino era um pouco diferente do de Não, hoje, e era né? focado assim para quem queria estudar, né? Isso. Eu acho que queria estudar para continuar. E quem não tinha as perspectivas de entrar na faculdade fazia ou contabilidade ou magistério. Eu optei pelo magistério, porque eu tinha mesmo? esse gosto pelo magistério. Já então, tinha o gosto. já tinha o gosto pelo magistério. Eu tenho diploma de nível médio do magistério, né? Diploma reconhecido pelo MEC, é válido, e eu posso dar aula hoje, se eu quiser, para a educação infantil e para os anos iniciais também. Fundamental, né? Então, hoje eu sou habilitado para dar aula para o Fundamental 1 e Fundamental 2 e o ensino médio, né? Mas eu formei em 97, então é muito tempo atrás, né? Mas já tinha essa questão, né? De gostar de estudar, de gostar de dar aula, mas jogou isso aí. Mas não tinha oportunidade. Jogou né? debaixo do pano? Como é que foi? Não foi atrás que tinha que. Como Na é que realidade, a gente não tinha perspectiva, né? Nem de ser professor. A gente não enxergava a possibilidade de fazer um curso superior. E o magistério, ele só te habilitava para dar aula para os anos iniciais. Isso eu não queria. Sendo homem, né, com a sociedade do jeito que com esse tanto de escândalo, preconceito e tudo, eu não me via trabalhando com crianças, né? Eu sentia uma barreira, um obstáculo trabalhar com crianças sendo homem, né? Hoje eu percebo que a sociedade aceita bem melhor do que naquela época. Mas eu acho que na educação infantil, nos primeiros anos, ainda não deve ter, né? Mas tem muito homem, mas tem. na época era muito difícil. Diferente. Era muito e aí difícil. você foi fazer o quê? Eu fui trabalhar, né? Mesmo tendo ensino médio, na época, quando eu formei, eu já namorava com a minha atual esposa, a Leila. Vamos falar disso, então. O Arley também é casado com a Leila. Casado há quantos? 21 anos. 21 anos com a Leila. Tem 2 filhas lindas, a Fanuele, de 14, e a Samara, de 13, né? Correto. Vamos mandar um abraço para essas beijo mulheres, aí para essas 3 mulheres maravilhosas, né? Minha esposa, 21 anos de casado, praticamente 25 anos de relacionamento, né? Foram 3 anos e meio entre namoro, noivado, até chegar ao casamento. Então, 21 anos de casamento, mais 3 anos e meio, praticamente 25 anos aí de relacionamento. Então, você formou no ensino médio, praticamente já teve que se preparar para casar? Pois eu namorava no ensino médio com ela estudava no mesmo colégio, né? Vocês se conheceram lá? Na realidade, eu conheci na igreja. Ela já participava? Vou te contar a história. Você já te contei essa história já do beijinho doce, né? Vai, conta pra gente. Eu participava já do Ministério Jovem, da Renovação Carismática, e ela participava de um grupo de oração da comunidade no bairro próximo ao meu. Eu não a conhecia, apesar dela ser vizinha de uma tia, muito querida minha. Né? Até faleceu recentemente, tia Matilde, e eu não a conhecia. Mas fomos organizar, o Ministério Jovem foi dar suporte na organização de uma tarde de louvor. E dando todo o suporte, quase 15 dias antes ali, ajudando a organizar e tendo contato com ela e tudo, mas sem pretensão nenhuma, né?
E o Percy, não sei se você lembra do Percy Ribeiro, o Percy um que abraço, hoje está na Percy, comunidade tá Reviver, na né? Reviver. Nós fazíamos parte aí do Ministério Jovem, ele mais na Secretaria Davi, mas eu acompanhava o trabalho do Ministério Shalom, eu era intercessor do ministério na época, e o Percy, ele começou a brincar. Vai dar namoro, vai dar namoro. Eu nem percebia nada. Mas aconteceu que no final da tarde de louvor sobrou um monte de garrafa de suco, e aquele tanto de suco no finalzinho, cheio de açúcar, sabe? Que fica aquele açúcar no fundo da garrafa. E aí eu estava tomando aquele suco ali, voltando para casa, a gente estava brincando e tudo. E aí eu percebi com essas brincadeiras e tudo, em certo momento, né, aproveitei a ocasião e perguntei para ela, já ganhou um beijinho doce? Aí conquistou. Meu Deus do céu, que cantada no final da tarde, louvor, um beijinho doce depois de um suco doce. Cantada horrível, mas não é que a coisa funcionou. E tá aí há 21 namoro, anos, né? Graças a Deus. 21 anos de casamento, muito bem vividos, né? Então, você lá terminou o ensino médio e já foi trabalhar para poder casar. Pois é, eu trabalhava de maneira informal, peguei um acerto do serviço que eu fazia e fui viajar. Fui viajar antes de casar? Fui viajar, fui para São Paulo na casa do tio e tudo, passei quase um mês lá viajando e gastando o restinho do dinheiro que eu tinha pegado desse acerto informal. E quando eu voltei, isso em fevereiro, né, terminei minhas férias, meu passeio, voltei em fevereiro, falei, vamos casar. Virei para a mulher e falei, nós vamos casar. E aí? E ela deu um pulo de alegria, 2 metros de altura, 2 metros de altura. Mulher, quando você fala em casamento, né? Leila, foi assim, Leila? Depois você conta essa versão. 2 metros de altura e falou, vamos. Eu falei, só agora. E era em fevereiro, no mêsinho de fevereiro, eu falei, vamos casar em junho, no meu aniversário. Que isso, aí não, aí é demais. Não, aceitou. Só que quando foi para casa, que eu encontrei com ela mais tarde, tinha voltado, tinha conversado com a família, falou, tá muito cedo, tal, vamos esperar mais um tempo, porque já começaram a vir as preocupações. Entender que o negócio não é sem assim, serviço, né? Sem dinheiro, sem casa, sem nada. Aí eu falei, eu sempre fui muito impetuoso, né? Se eu tomo uma decisão, eu tomo e pronto. Impetuoso é o sinônimo de cabeça dura. De cabeça dura. Falei para ela, ou eu caso no meu aniversário ou eu não caso também. Eita. Aí ela falou, então tá bom, ela ia perder a oportunidade? Não ia. Casou. Gente, eu fui trabalhar de servente de pedreiro com meu irmão. E não tinha nada? Nada. Fui trabalhar de servente de pedreiro. Ela foi trabalhar também informal lá com o Pesponto, que ela trabalhava na época. E começamos a organizar o casamento. E lá no lote do meu sogro tinha um barracão de pôr bagunça. Era um cômodo onde eles entulhavam coisas lá. Peguei uma tinta de saquinho, essas tintas de depósito lá que você compra R$10, né? E fui pintar aquele barracão de cor salmão e tudo. Coloquei lá uns móveis que eu tinha ganhado, que eu já tinha também. As pessoas ajudam. E fui rodeando o barracão lá, cada lugar um móvel. Tinha um canto guarda-roupa, no outro canto tinha uma cômoda, coloquei uma pia, daquelas pias baratas também que você compra de granitina, né? Pronta, né? Pronta, um bojo só, que é coisa mais simples, um fogão que eu ganhei de presente de casamento. E aí eu montei o meu quarto com uma cama também ganhada, tudo. E montei o meu quarto ali onde eu ia morar, sem banheiro, sem nada. Olha só, tudo com muita dificuldade. Né? Com muita luta, muita dificuldade, mas fomos, casamos, viajei para a lua de mel, né? Fez tudo direitinho. Tudo que tinha a comunidade também deve ter ajudado bastante, né? Pois ganhei muita coisa assim, né? O fogão, alguns presentes que ajudaram ali também, né? A Leila já tinha feito enxoval quando começamos a namorar, a mulher já estava tudo pronto. Mulher fica esperando casamento, se não der certo, pelo menos o enxoval está pronto, né? E aí casamos, né? Consegui viajar, um colega meu conseguiu um aluguel de uma kitnet num preço acessível, então consegui viajar, ter lua de mel. A presença de Deus aí, através da sua providência, né? Cuidando de todas as coisas, né, novatos? Mas conta pra gente como é que vocês entraram na faculdade. Pois é. Aí, finalizando a história do casamento, né? A gente, com pouco tempo depois, que eu fui morar naquele cômodo, eu encontrei um colega meu de grupo de oração, né, que participava
comigo no grupo de oração, que era carpinteiro. E ele tinha saído do serviço, e ele sabia fazer alguma coisa de pedreiro. Eu falei, quer fazer minha casa? Eu não tinha um centavo. Falei, quer fazer minha casa? Ele falou, quero. Quanto você cobra? Ele, na época, eu acho que foi R$ 2.800 de mão de obra. Falei, então pode começar segunda-feira. Nossa, sem que ter dinheiro, ué. sem nada. E eu fui dando um jeito, um outro jeito lá, pulei daqui e dali, fui comprando material, fui pagando ele. Dando um jeito é trabalhando, Trabalhando, as né? coisas, Arrumando a as Leila coisas. também, e o Senhor Isso, providenciando. Deus né, providenciando. E eu fui pagando a mão de obra, pagando o material. E em menos de um ano eu estava com o meu barracão pronto. Né? Glória a Deus. Tinha lá glória já a tinha Deus. pulado. Confia, meu irmão. Insista, né, Warley? Em menos de um ano eu tinha pulado de um cômodo para 3 cômodos, né, com varanda, banheiro, com tudo que eu precisava ali para poder iniciar a minha vida. E né? hoje tem uma casa com piscina, com sal. Pois é. Deus foi Mas quer providenciando. dizer que foi providenciando, né? Deus foi providenciando. Depois eu comprei um lote no bairro Severina, dei entrada com um colega meu. Dessa entrada eu desfiz desse lote e com a entrada eu comprei um lote no interior de São Paulo, que não sabia o que eu ia fazer. Eu pensei em mudar para lá, porque... Também esse impulso do seu pai, né, que estava aí. eu visitei lá antes de casar e tudo. A Leila foi também, gostou da cidade. A gente tinha muita intenção de mudar. Então, comprei, construí à distância e, depois de tudo construído, eu entro na faculdade. Mas nesse ponto, sempre trabalhando como servente pedreiro. Não, aí eu fui trabalhar depois como agente de saúde, auxiliar administrativo. Trabalhei muito tempo mais como agente auxiliar administrativo, né? Acho que por volta de 11 anos eu fui auxiliar administrativo, técnico de administrativo. Então, nessa época eu já trabalhava na parte administrativa, né? E construí lá. E, no finalzinho das contas, passei na faculdade, passei no concurso do Estado e reajeitei a minha vida para o lado de cá. Mas como é que você passou na faculdade, velho? Vou contar agora. Vai Reajeitei lá. minha vida para o lado de cá e troquei o imóvel que eu tinha em São Paulo numa casa aqui, Que é que você mora hoje? onde eu moro atualmente. Né? E a questão da faculdade. Né? 20 anos depois de ter parado de estudar, eu tento novamente ter a oportunidade novamente de voltar a estudar de maneira praticamente acidental. Eu costumo dizer assim que eu estava passando na Pampulha ali, o reitor da UFMG, né? Ele gritou, alguém quer estudar? Eu falei, eu. E acabei caindo dentro da UFMG de paraquedas. Né? Por que de paraquedas? A minha esposa queria finalizar o ensino médio, ela estava fazendo o EJA, e teve a prova do Enem, e ela fez a inscrição para poder conseguir finalizar o ensino médio. E, para acompanhá-la, eu fiz também a prova. Né? A minha pretensão era o quê? Acompanhá-la, passar o tempo, porque eu teria que levá-la. Nesse entremeio aí, eu fui escolhido pela Forania para poder ir para Valadares, para o Encontro Estadual da Renovação. Então, eu até tinha desistido de fazer a prova do Enem. Só que aconteceu uma vigília, na época do Enem, que seria na minha comunidade, na comunidade onde eu participava. E o coordenador de Forania, na época, o Júnior, falou, Warley, é melhor você ficar para ajudar a organizar a vigília. Vou mandar outra pessoa para Valadares. Então, Vou mandar um fiquei. abraço para o Júnior, então, agradecer. Pois é, Júnior, você faz parte aí dessa minha Você trajetória não podia acadêmica. deixar de né? aparecer aqui no programa, né, Júnior? Pois é. E fiquei para poder fazer parte da vigília. Para organizar, e estava organizando, estruturando. A minha pretensão do Enem era simplesmente cumprir tabela. Eu ia lá para acompanhar a Leila, pronto. E fiquei, fui organizar a vigília e tudo. No sábado eu fiz a prova do Enem, e na noite do sábado para o domingo, eu fiquei a noite inteira acordado em oração, né, na vigília. Imagina, né, gente? Fui fazer a prova no domingo pingando de sono, né, praticamente dormindo sobre a prova. E, no final das contas, Deus honrou, né, Deus tomou a frente aí, abençoou, conseguiu uma nota razoável que me abriu as portas aí para fazer o curso superior. Fiz a inscrição em várias faculdades, cheguei até a me cadastrar, né, fazer a matrícula em outras faculdades, né, mas no primeiro semestre eu não quis estudar, porque eu estava cheio de compromisso ainda na Forania, na renovação, deixei para o segundo semestre. No segundo semestre, eu fiz matrícula na PUC, no curso de Psicologia, porque o ProUni, geralmente, ele saía em data diferente do SISU, mas, no final das contas, saiu a vaga lá no UFMG, né?
e entre a PUC, Psicologia e Letras na UFMG, eu acabei optando... Aquele chamado de ser professor voltou e... Na realidade, a Psicologia eu já estava com intenção de fazer, Claro, de olho faz na parte, docência. né? Ah, é? Porque você pode optar de fazer um ano a mais e tirar a licenciatura na área da psicologia. Então, eu pensava já na docência também. Mas aí surgiu a oportunidade de fazer letras na UFMG, e para mim foi muito bom, a experiência de estar na Federal, né? De fazer um curso que não é tão voltado para o mercado de trabalho, mas para a formação acadêmica, pessoal também, essa né? oportunidade de estar então dentro da universidade foi muito bom para mim. E assim, para mim foi mão de Deus. Por quê? Porque 20 anos sem estudar, sem pretensão, sem ter se preparado para fazer um Enem, Tendo sido alfabetizado aos 10. conseguir uma vaga no UFMG, É não muita tem outra graça de explicação. Deus, né? Muito Um amor outro de Deus. sinal de Deus é que, geralmente, você entra na faculdade e às vezes a pessoa fala, é difícil sair dela, né? Não é fácil. Não é fácil. O meu curso era de 4 anos e meio. No meio do curso, ele mudou para 5 anos e meio. Eu formei o meu curso em 3 anos e meio. Olha só, Né? parabéns, Então, louvado assim, seja Deus. Né? Perceba a mão de Deus em tudo. E já começou a trabalhar assim que formou. Colei grau no dia 7 de abril, no dia 8 eu fiz a prova do concurso. E Deus também estado, né? abençoou no estado. E assim, o que me possibilitou conseguir vaga com mais facilidade nas designações, né? Ainda não fui nomeado, mas... E você dá aula hoje no... Hoje eu estou em 2 colégios, né? Um colégio ali na região de Justinópolis, Manuel Martins, e aqui em Venda Nova, no Colégio de Janeiro Rodrigues, né? Louvado seja Deus, Então, né? E a 2 Leila também colégios. conseguiu entrar, né? Mesmo sem ter terminado. Pois é, ela, com a prova do Enem, ela não conseguiu concluir o ensino médio, que faltou matemática, né, Rodrigo? Eita, matemática, né? Faltou matemática, mas ela continuou, faltava 6 meses para formar, e com a nota do Enem, ela conseguiu também uma bolsa do ProUni 100% Glória e a formou em Deus. serviço social. Glória Então, a Deus. assim, Deus providenciou, sem expectativa de conseguir fazer um curso superior, e conseguimos os 2 sairmos formados aí, por graça de Deus. Graças a Deus. E claro que não tem história perfeita, né? Mas é importante, né, Warley, destacar a consequência daquilo que a gente falou no começo, esses 30 anos aí na presença do Senhor. Quer dizer, o Senhor que foi endireitando esse caminho tortuoso, conduzindo, né? Hoje você tem uma família linda, hoje você tem uma casa, hoje você tem um estudo, hoje você tem um emprego, mas hoje você é um pregador, um servo de Deus, um membro aí da igreja, da comunidade. Quer dizer, eu acho que fica aí também como consequência, né, desse testemunho, a certeza de que vale a pena entregar a vida para Deus, vale a pena passar a juventude na presença de Deus e deixar que Ele vá conduzindo os nossos caminhos, né? Verdade, Rodrigo. Eu percebo a mão de Deus em cada momento da minha vida. Entendeu? Tanto nas grandes coisas, né? Tirar a carteira de habilitação de carro, depois de moto, fazer um curso superior, conseguir a casa própria, tudo isso são coisas assim que toda pessoa deseja, almeja, mas também nas pequenas coisas, né? Quantas vezes, às vezes um filho está doente à noite, você vai lá e reza e percebe a cura acontecendo, né? Às vezes você está sem o dinheiro de comprar um gás e, de repente, Deus providencia, né? A coisa acontece e aquilo funciona. Então, assim, em cada detalhe da vida da gente, eu percebo a mão do Senhor. Amém. E aquela palavra do próprio Cristo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo será dado como acréscimo, né? E assim, não tem me faltado nada, graças a Deus. É óbvio que a gente não tem uma vida assim, falar assim, o cara está folgado, né? Não, está construindo, ter uma vida inteira pela frente. A vida da gente, né? sempre foi assim, de luta, de dificuldades, mas graças a Deus, em momento algum faltou o essencial. Né? Glória a Deus. E muito mais é a que presença isso, de Deus, né? Verdade, muito mais que isso, né? Questão financeira, é paz. Né? Você falou aí da palavra, nós esquecemos de colocar no início do bloco qual que é o seu objeto que você trouxe para compartilhar com a gente. Vamos falar agora, então. Pois é, o Rodrigo pediu um objeto aqui de devoção, né? Algo que marcou a história. Eu tenho uma Bíblia nova aqui,
que agora a minha visão já não permite mais usar uma Bíblia com letra miúda, então está aqui uma Ave Maria com letra grande, a que eu uso atualmente, né? Se eu for pregar, é a Bíblia chique. Não, se eu for pregar com a Bíblia igual essa aqui, com letra pequena, eu não consigo mais enxergar. Mas essa Bíblia aqui fez parte da minha caminhada, do meu início, da minha história, né? Se perceber aqui, olha, ela toda grifada, marcada, né? Porque com essa Bíblia aqui é que eu comecei a aprofundar na palavra de Deus, né? Então fez parte da minha caminhada. Essa capa vermelha aqui não é a capa original dela. Um irmão aqui da Forani Santo Antônio de Venda Nova, chamado Walter, falecido, né? Ele fez essa capa porque já tinha acabado com a capa dela. Então, assim, ela era um pouco maior. Para fazer essa capa, ele teve que cortar as pontas da Bíblia. Então, essa Bíblia aqui faz parte da minha história, né? Com ela eu preguei, maravilha. com ela eu evangelizei, com ela eu fui nas casas falar da palavra de Deus, né? Então, essa Bíblia aqui está guardada no meu Você guarda ela coração. até hoje, então? É uma coisa que eu guardo, né? Como Com um carinho, sinal, né? Uma outra coisa que poderia ter trago, não consegui achar lá, foi o livro do Frei Battistini, A Igreja do Deus Vivo. Porque minha família, na época do momento que eu encontrei com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, minha família, boa parte foi para o ramo protestante, né? E o que me solidificou na fé foi a palavra de Deus e o aprofundamento na doutrina católica. E o aprofundamento da doutrina católica se deve muito ao livro do Frei Battistini, A Igreja do Deus Vivo. Se você que é católico aí não conhece a história da igreja, adquira esse livro. Ele tem 2 livros que são importantíssimos, A Igreja do Deus Vivo e Meu Cristo Total. São livros assim que vai te ensinar muito sobre a fé católica. Para mim também, o Arley, foi muito importante. Ele ainda está disponível aí nas livrarias, né? Eu comprei de novo há pouco tempo, porque vale a pena realmente ler e ter em casa, porque está lá as verdades da fé, né? Ô, Rodrigo, eu já comprei esse livro umas trocentas vezes, mas, de repente, alguém precisa de aprofundar na fé, você vai lá e... Eu acho que nem está lá em casa de novo mesmo, não. Você sempre passa para alguém, mas essa força da palavra de Deus e esse amor tão grande que Ele tem por nós, né? Diante de tanto amor, tem como não amar a Deus de volta, né? Entendi. Tanto amor que Ele nos dá, a sua vida é isso, esse amor a Deus, através das atitudes, através das situações e através da vida. Vamos cantar então, Arley, esse amor que nós queremos ter a Deus como resposta de sermos tão amados porque Ele nos amou primeiro. Rodrigo, antes da gente ir para essa canção, eu queria falar um pouquinho sobre ela. Porque na nossa caminhada, você tem altos e baixos, não é isso? Tem momentos que você está mais animado, mais eufórico, mais feliz, que você está todo pronto para poder servir, e tem momentos que você está meio de cabisbaixo, com dificuldade, com algum problema pessoal. E essa música, assim, todas as vezes que eu passei por algum problema pessoal, alguma dificuldade, todas as vezes que eu sentia que faltava alguma coisa, que eu precisava fortalecer, eu cantava essa música, né? Eu cantava essa música, às vezes de noite, olhando para as estrelas, eu ficava deitado lá e começava: Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Então, para mim, é uma música que toca muito meu coração. É, né? Beleza, de todos nós. Vamos cantar, então. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto
perto de ti. Amém. Que maravilha, né, Warley? Que emoção, né? Realmente Verdade. é muita emoção. É o que a gente fala aqui. Superação é emoção, porque não tem como contar, relembrar, testemunhar a história da vida sem se emocionar com esse amor de Deus que é tão grande, né? Verdade. Vamos então, Warley, estamos chegando no finalzinho aí do programa. É hora do nosso bate-bola aí para a gente conhecer você um pouco mais. Vou fazer algumas perguntas e você responde aí rapidamente, tá bom? Pode ser? Preparado? Vamos lá? Vamos ver. Vamos ver, Warley. Uma música que marcou sua vida, acho que você já falou, né? De igreja ou... Não, uma música que marcou sua vida. Para mim, assim, uma experiência com Deus, Te Amarei, ela tem sido presente nos momentos de alegria, de tristeza, onde o que eu busco fortaleza mesmo, Te Amarei. Como você falou, né? Que bênção. Ô, Warley, uma passagem bíblica. Você é pregador, anuncia a palavra nas casas, mas qual é aquela palavra que Para mim, toca a o seu palavra que marca minha história, minha caminhada, meu coração é: aquele que der um copo d'água a um profeta, na condição de profeta, recebe recompensa de profeta. Quer dizer, não importa o que você faça para Deus, se você faz pelo reino de Deus, você é recompensado. Que maravilha, né? E você realmente faz de tudo, né? Desde o copo d'água até se banhar nessa água do Para mim, Espírito Santo, né? qualquer função, qualquer tarefa que você faça em prol do reino de Deus, ela vai ter a mesma recompensa, o mesmo galardão, né? Que maravilha, Warley. Uma graça alcançada, de tantas graças que você partilhou aqui hoje, qual foi aquela assim que você rezou, que você pediu, que você buscou e o Senhor te deu? Rodrigo, eu não consigo assim mensurar uma graça melhor ou maior que a outra. Eu sei que Deus, assim, toda a minha história, de uma forma linear e ascendente, Deus tem sido providente. Né? Não, mas tem umas que acontece, vamos dizer, sem você pedir. Aquela que você quis, que você pediu e que você alcançou. Pois é, recentemente, no início da pandemia, meu pai, por exemplo, teve internado no Odilon Beres e já chegou lá para a ala de Covid, né? Fez o exame, um exame deu positivo para o Covid, outros 2 depois deram negativo. Imagino porque deve ter tido passado já o tempo prazo, né? da manifestação da doença no sangue e tudo, né? Mas ele, então, com 80 anos, foi diagnosticado com Covid, ficou internado aí por volta de 9 dias, e 80 anos está lá forte, firme igual um corpo, né? Conseguiu vencer, tá bom, vencer, glória a Deus, né? Tá vendo? É importante, né, Warley, esse testemunho das pessoas que venceram o Covid, graças a Deus. Uma outra situação também de superação, né? Eu posso dizer que há 3, 4 anos atrás, a minha esposa, por exemplo, teve dengue hemorrágica, né? No meio da noite, ela levantou ao banheiro, desmaiou. Plaqueta baixou demais? Plaqueta baixou, desmaiou, e eu, no segundo desmaio que ela teve na noite, eu consegui acudir. Levei para o médico e tal, olharam, não descobri o que é. No outro dia fez exame e ela estava com dengue, e a dengue foi dengue hemorrágica, que foi internada lá uns 3 dias, mais ou menos, para poder cuidar da doença, né? Foi um momento crítico também, difícil, porque né? dengue hemorrágica, na época, era muito grave. Não, ainda né? hoje, muito Ainda grave. hoje, então, assim, foi uma situação também complicada e Deus deu a graça de superarmos. Glória né? a Deus, Entre né? tantas Tá coisas. bom né? aí, que maravilha, né? E uma intenção agora pela qual você tem rezado, o que tem estado aí no seu coração quando você se coloca em oração como um pedido que você está buscando? Bem, de maneira pessoal, eu tenho muito a agradecer, né? Tudo que aconteceu na minha vida até hoje, eu tenho que olhar para o céu e falar assim: obrigado, Senhor. Agora, eu rezo muito pelo movimento, pela evangelização, pela igreja. Eu vejo, assim, nesse tempo de pandemia, por exemplo, um slogan que a Renovação Carismática Católica de Belo Horizonte adotou foi: a evangelização não pode parar. E eu rezo muito para que a gente consiga cumprir esse propósito de sermos um movimento evangelizador. Graças a Deus. A gente não comentou sobre isso, né? Mas a gente fala que o Warley é o diretor da RCC BH Online, né?
Porque, na verdade, ele está por trás aí de toda a grade de programação, de todos os programas, tem aí o dedo dele, né? Mesmo sem aparecer, ele ainda não tinha aparecido, né? Em nenhum programa, é a primeira vez que ele aparece aqui no Superação, mas ele está por trás de todos os programas, desde o início da Lectio Divina até agora, com essa grade nova e também com os planos, né, que o Senhor tem para esse projeto aí do RCC BH Online, mas não só isso, dando suporte aí na presidência, né, para toda a obra de evangelização que o Senhor tem preparado para a gente aqui. Porque a gente tem muita boa vontade, né? A gente faz com carinho, com amor, mas também tem uma equipe muito boa. A Renovação de Belo Horizonte conta com um material humano extraordinário. Então, é muito fácil Deus, né? Servir a Deus com tanto recurso humano que a gente tem. Eu também fico muito feliz de servir a Deus com você, com tanta gente maravilhosa. E já fica aí, né, a chamada, fique atento que o Senhor tem preparado grandes coisas para a gente, né, Warley? Verdade. Daqui para frente, para 2021, né? Mas agora, então, enquanto a gente espera, né, essa expectativa aí da graça de Deus, que agora vamos rezar para o momento presente, para a intenção que você traz aí no coração, de repente com tantas dificuldades aí na família, de repente com as dificuldades financeiras, advindas aí da pandemia, do Covid-19, com dificuldades aí com a família, dificuldades com o trabalho, dificuldades na igreja, mas também você que tem a intenção, que tem o desejo de evangelizar, que tem essa sede de levar a palavra de Deus para tantas pessoas, com a boca, com a vida, com o serviço, com o copo d'água. Vamos rezar por você, para que a graça de Deus aconteça na vida de todos nós, essa graça de Deus, esse amor de Deus que o Warley aqui transborda. Vamos rezar, Warley? Vamos. Vamos ficar de pé, então, se você quiser se levantar, e vamos nos colocar na presença do Senhor. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Sim, e vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor. Senhor, saber que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. Meu irmão, minha irmã, você que está participando agora deste programa, você que está aí assistindo esse testemunho de vida, aonde eu pude desnudar a minha alma para você, eu quero neste momento pedir ao Senhor que venha realizar na sua vida as mesmas graças que Ele realizou na minha. Quantos momentos em que eu pude perceber a ação, a manifestação, o cuidado de Deus para comigo. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus tem cuidado de você, como diz a palavra de Deus. Na carta do apóstolo Pedro, ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você, meu irmão. Deus tem cuidado de você, minha irmã. E Ele quer cuidar. Ele quer cuidar. Ele quer cuidar da sua vida, quer cuidar da sua história. Meu irmão, Deus tem projetos de vida para você. Deus tem projetos de amor para você. E nesta noite, neste momento, o que nós podemos pedir ao Senhor é que Ele venha reinar em nós, que Ele venha reinar em ti, meu irmão, que Ele venha reinar na tua vida, na tua família, nos teus projetos, nos teus sonhos, nas tuas expectativas, que Ele venha ser o Senhor, porque se você entrega a sua vida nas mãos do Senhor, Ele faz o melhor para você.
Eu convido você agora que pode, reze comigo: Senhor, venha reinar sobre a minha vida, venha reinar sobre a minha história, Senhor. Eu me entrego, eu me abandono, eu me despojo agora na tua presença. Eu te entrego os meus sonhos, eu te entrego os meus projetos, eu te entrego a minha família, a minha esposa, o meu leito conjugal. Eu te entrego, Jesus, os meus sonhos profissionais, todas as minhas empresas, Senhor, no sentido literal da palavra. Eu consagro agora em tuas mãos e te peço: reina, Senhor, sobre a minha vida. Meu irmão vai falando para o Senhor: reina sobre a minha história, Senhor. Eu quero, Senhor, ser testemunha dos favores de Deus. Eu quero ser testemunha da manifestação de Deus, porque a tua palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E eu creio, Senhor, que neste momento o Senhor está visitando várias famílias que estão assistindo agora, pessoas que neste momento estão sendo revestidas pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, que manifesta a ação de Deus no meio de nós. Meu irmão, eu quero convidar você a finalizar essa oração dizendo assim: visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Meu irmão, que neste momento a graça de Deus alcance você. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior, dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Se puder agora cante: podes reinar. Podes reinar, Senhor Jesus, assim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, que Que bom, bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Meu irmão, eu não sei você, mas eu tenho inúmeros motivos para bendizer ao Senhor. Imagino que você também o tenha. E eu convido você agora a trazer à sua mente todas as vezes que Deus se manifestou, seja nas grandes ou nas pequenas coisas. Ele vai falando: obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Bendito, adorado e exaltado seja o teu santo nome. Amém, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glória a Deus, louvado seja Deus. Que bênção sobre bênção quando estamos cada dia no Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento aqui de superação. Louva a Deus pela sua vida, você que acompanhou o nosso programa até agora. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. O Superação é isso, a graça de Deus ativa no meio de nós, através do testemunho, através do exemplo. Se você perdeu algum programa, acesse aqui a nossa playlist do programa Superação no canal da RCC BH. Você pode acompanhar todos os programas na hora que você quiser. Agradeço demais a presença do nosso convidado, Arley. Louvado seja Deus pela sua vida. Obrigado mesmo por ter participado conosco aqui do Superação. Eu que agradeço, Rodrigo. Muito louvado obrigado. Seja Deus. Obrigado, Daniel Fernandes. Louvado seja Deus pela sua vida. 3 professores aqui, ó. Hoje nós estamos conselho de classe aqui. Matemática, língua inglesa, espanhola, o Daniel e o Arley de língua portuguesa. Louvado seja Deus. Obrigado, Daniel. Por nada, é um prazer estar com vocês aqui. Quero agradecer a presença da nossa participante aqui que acompanhou o programa, minha filha Júlia. Obrigado, Juju, pela presença aqui no Superação. O que você achou? Gostou? Gostei.
É os professores e a aluna. Ah, é isso mesmo. Os professores e a aluna. Tá até de uniforme. Até de uniforme. Obrigado, então, por ter participado aqui com a gente hoje. Papai te ama, ama todos vocês lá de casa. Obrigado, Carlos, a nossa produção. E superação é isso. A cada quarta-feira, esse testemunho de vencer. A vida velha ficou para trás. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Semana que vem tem mais superação para você. Até lá! Maria, a mãe do meu Senhor. Maria, uma flor imenso amor. Maria, rainha da paz. Maria, rogai por nós, ó Pai, pois aceitaste o que Deus traçou e se entregou em suas mãos. Bendita és mais que outra mulher, de ti nasceu o Salvador. Maria, a mãe do meu Senhor. Maria, uma flor imenso amor. Maria, rainha da paz. Maria, rogai por nós, ó Pai, Ave